Irmãos, abram as suas Bíblias. Juízes, capítulo 6. Gostaria de fazer a leitura de alguns versículos aqui, irmãos. Versículo do 1 ao 3, o 6, depois o 11 ao 16. Amém? Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Você e eu viemos oferecer a Ele um culto. E olha o que Ele já nos proporcionou até aqui. Adorar, engrandecer o seu nome com essas músicas, aprendendo um pouco mais sobre a sua palavra na escola bíblica. E agora o Senhor quer compartilhar conosco a sua palavra. Amém? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Versículo 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão as coisas maravilhosas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Vamos orar nesse momento, pedir para que Deus fale com cada um de nós. Ore por mim, para que eu seja realmente instrumento nas mãos do Senhor nessa manhã. Ó Deus de poder e graça, já exaltamos a Ti aqui, Pai. Foi evidenciado aqui, ó Pai, a liberdade do seu povo para adorar, para engrandecer. Já foi evidenciado aqui, Senhor, o seu amor para com cada um de nós. Nós já o adoramos, Senhor, na beleza da sua santidade, Pai. Mas o Senhor tem mais para nós essa manhã, Senhor. Por isso, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para falar da tua palavra. Não sou digno, Senhor, mas eu sei que o Senhor, o poder do Senhor vem sobre a minha fraqueza, sobre os meus limites, e agora eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. Age nesta manhã, Senhor, para a sua glória. Abençoa a sua igreja, Senhor. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, glórias a Deus. Podem se assentar, irmãos. Alegria tanta que a gente chora, né? A vida do cristão é um pouco diferente, né? Quando a gente pensa que chorar é tristeza, a gente vê que Deus mostra que chorar é alegria. Alegria de estarmos na casa do Senhor. Você está feliz hoje, irmão? Amém? Glória a Deus, porque mesmo num dia, né, diferente, muito frio de manhã, mas agora já abriu o sol, nós estamos aqui. Nós sabemos que hoje nós temos, né, a ordenação do presbítero Abimael Mariano, né? Por isso nós sentimos a ausência de alguns Mariano e alguns amigos estão ali no Xaxim, né? Que Deus esteja abençoando também ali a vida deles nesse momento maravilhoso de chamado que Abimael aceitou
e Deus estará, né, tratando ali também. Amém, irmãos? Mas que bom que você está aqui. Quero falar com vocês hoje sobre o chamado de Gideão. Gideão mexe muito comigo, né? Gideão, já usei muito a história de Gideão para tentar me achar, né, em algumas circunstâncias da vida. E ao decorrer aqui a gente vai conversar e vai falar um pouco sobre isso. Mas entender os juízes, né, é interessante. Então, quando nós olhamos para o passado, né, nós pulamos uma etapa, o pastor veio falar conosco sobre Isaías, aproveitando também o início, né, da nossa lição sobre, né, Isaías. E aí depois, semana passada, o presbítero Isaías falou sobre o chamado de Josué. Eu gosto muito também do chamado de Josué, porque quando a gente olha para trás, nós vemos Moisés liderando o povo. E foi maravilhoso ver a liderança de Moisés, né? Os seus encontros com Deus, a forma como ele se colocou à disposição para o chamado, e Deus tratou de Israel através de Moisés. Mas o detalhe aqui, irmãos, que eu gosto muito, é que Moisés chama Josué, é como se ele passasse o bastão, falasse: ó, Josué, vem aqui. Seja forte, corajoso. Se você não se afastar nem para a direita, nem para a esquerda, e cumprir exatamente o que o Senhor te falar, você vai ter uma boa liderança e o povo vai ser bem sucedido. E aí, depois da morte de Josué, o povo ainda continuou adorando a Deus, ainda enquanto os anciãos daquela época ainda viviam. Mas assim que todo aquele povo, né, que estava com Josué morreu, aí nós nos deparamos com um versículo que eu comecei a ler. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós entramos no livro de Juízes, o primeiro juiz foi Otiniel, né? Lá no capítulo 4, se eu não me engano, né? Aí Deus levantou juízes para liderar o povo naquela época, né? Otiniel foi o primeiro ali no capítulo 3, aí, né, depois vem Eude, depois Sangar, depois vem Débora. Débora foi aqui pregada pela diaconisa Valdinete, né, no mês de março, chamadas para ser bênção. E depois de Débora, aí sim vem, deixa eu aproveitar aqui a minha ajuda, altos e baixos do povo de Israel. Alguém já teve essa lição? Eu sou daqueles que gostam de colecionar lições bíblicas, irmãos. Aqui vai falar sobre um ciclo vicioso, né? Na época dos juízes tinha muito isso. Deus levantava um juiz, e aí quando ele morria, o povo voltava às velhas práticas novamente. E nós vemos aqui que depois que Deus chama, naquele momento ali, Deus chama Gideão. E para entender um pouco sobre Gideão, o nome dele significa lenhador, cortador, né? Gideão, nós ouvimos aqui que ele era filho de Joás, da tribo de Manassés, menor tribo. E ele também teve outro nome que é chamado Jerubaal, que quer dizer Baal luta, né? Quando nós olhamos para os primeiros capítulos aqui, nós vemos que o povo estava nessa idolatria. Ele se voltava novamente a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O povo sofria muito. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia e mantivesse ela aberta, porque nós vamos usar muito a Bíblia hoje. Olha só o que diz os primeiros versículos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por que eles estavam sofrendo? Porque eles fizeram mal, né, que era mal perante os olhos do Senhor. Muitas das vezes nós sofremos por causa disso. Muito sofrimento poderia ser evitado se nós não apenas obedecêssemos ao Senhor. O ano retrasado, né, Hannah, a gente falava sobre um tema no Ministério Regional, que era posicionamento. E ali a gente falou sobre um jovem, você que é jovem, cuidado, um jovem que estava sentado numa janela, quando Paulo pregava, né? Paulo ali não podia estar sempre com os irmãos de algumas cidades, então quando ele ia pregar, ele ficava às vezes horas pregando. E aquele jovem, em vez de escolher uma cadeirinha ali, um banco, ele vai sentar na janela. Ele senta na janela e Paulo pregando, já passava várias horas, e ele cai de lá de cima, né, daquele prédio, e ele morre. E aí Paulo é chamado, e as pessoas vão lá e eles oram, e ele é ressuscitado. O texto vai dizer que aquele jovem saiu carregado
Então eu não sei se ele realmente foi totalmente curado, mas o que eu quero chamar a tua atenção hoje? Muitas das coisas na nossa vida, muitos dos sofrimentos que nós passamos poderia ser evitado se nós apenas obedecêssemos ao Senhor. E a palavra dele está cheia de dicas para nós, não está? Como você deve fazer para ter uma vida tranquila, sem maiores dificuldades. E às vezes nós sofremos exatamente por isso, né? Não é sempre, às vezes é para evidenciar a glória do Senhor através de um milagre. Mas aquele povo, ele estava sofrendo porque ele desobedeceu, né? Há muitas, e eles foram para a idolatria, e a palavra de Deus vai nos dizer aqui, né, que através dessa idolatria a Baal, a Aserá, os midianitas se juntaram com outros povos, irmãos, e foram, né, saquear a alimentação, destruir o povo, né, de Israel ali. Então, nesse momento nós vemos o sofrimento que eles estavam passando. É como se eles, né, cantassem o hino inicial ali, livre estou. É claro que depois, mas no começo do hino vai dizer assim, ó, nós estávamos passando pela senda de horror, dificuldades por causa do pecado, né? Então nós vamos ver aqui que exatamente o Senhor está falando para mim e para você hoje. Qual que é o Deus que você está servindo hoje? Idolatria aqui pode ser das mais diversas formas. Tudo aquilo que faz separação entre nós e Deus, todo aquele pecado, todo digamos assim, aquele bem que você tem, né? Aquele cargo que você tem, que é tudo dele, é para ele, você se apega tanto àquilo, que se você perder um dia, você se encontra sem saída. Então nós precisamos nos ater, né? Israel sofria exatamente por causa da desobediência, da busca por esse pecado. E hoje nós queremos tratar algumas características do chamado de Deus para Gideão. E versículo 11, acompanha aí na sua Bíblia, versículo 11 do capítulo 6, vai dizer assim, ó: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia à família de Joás, né, da família de Abiezer, que pertencia a Joás da família de Abiezer. O que você aprende aqui primeiro? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se. Olha o carinho do anjo do Senhor. Quem que era esse anjo do Senhor? Alguns vão dizer que a palavra A aqui em maiúsculo, né, traz referência ao próprio Jesus, né? Então pense o anjo do Senhor chegou e sentou-se ali. E o que Gideão estava fazendo? Malhando trigo. 10 para você, que nem diz o presbítero Isaías, acertou. Então assim, ele não estava parado. O Senhor chama trabalhadores. O Senhor não chama quem está ocioso. E aí eu achei muito interessante uma nota aqui na lição, que vai dizer assim, ó, Gideão estava malhando trigo no lagar. O jovem chamado não era um desocupado. Ele não estava ali ocioso. Ele não inventou um chamado espiritual a fim de dar sentido à sua vida. Ele estava fazendo algo. Ele estava ocupado, né? E outro detalhe nesse texto ele estava malhando aonde? No lagar. Lagar se malha trigo, irmãos? É uva, né? Ali que eles usavam para pisar. Olha a estratégia de Gideão. Ele não só estava ocupado, mas ele agiu de uma forma. Então se a gente ler o texto aqui, os primeiros, os amalequitas estavam ao redor do acampamento. Eles estavam por ali. Eles sabiam que aquele tempo era de malhar o trigo. Então, ó, deixa o pessoal malhar o trigo, deixar tudo separadinho, a gente vai lá e rouba. Então ele vai para um lugar onde, né, ele meio que se esconde. E aí ali ele continua trabalhando, malhando o trigo no lagar. Então esse é algo muito interessante para a gente pensar. Estratégia, né, quando você tem um chamado. Amém, irmãos? Deus chama os humildes. No versículo 12 ao 16, eu queria que você acompanhasse também a leitura. Vai nos dizer assim, ó: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. E aqui eu quero também trazer algo interessante aqui. Homem valente.
Vocês acham que Gideão se sentia valente? Aonde ele estava malhando o trigo? Ele estava meio escondido. Será que ele tinha medo? Quem é que tem medo? Levanta a mão, por favor. Não tenha vergonha de levantar a mão. O medo é importante também. O medo é bom para a gente ter prudência naquilo que a gente vai fazer. Então, ele estava ali malhando o trigo no lugar. E o versículo 12 ali vai dizer, o anjo do Senhor apareceu e chamou ele de valente. Aqui um comentário que eu achei bem legal, que também, valente é um adjetivo que dá a ideia básica de ser forte, eficiente e habilidoso, né? Então as características que Deus está trazendo para Gideão, está se dirigindo a Gideão como alguém que tem muito potencial. Ele estava trabalhando e ele, né, estava ali naquele lugar, malhando trigo, e ele ouve essa palavra. Aí olha a resposta, né, dele para o anjo, versículo 13, irmãos. Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então é como se ele se sentisse que ele realmente não era tão corajoso, né? E aqueles livramentos tinham ficado distantes. Ele não estava mais vendo, parece que o Senhor trabalhando ali naquele lugar, né? Estava vendo o povo sendo oprimido por aqueles midianitas e nada acontecia. Então é como se ele dissesse assim, a minha esperança se desvaneceu. Não tenho mais esperança. Olha o que diz o versículo 15, irmãos. Acompanha aí, não perca a tua palavra de foco. Não, versículo 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Que conversa interessante entre, né, o anjo do Senhor e Gideão. Ele fala de toda a dificuldade, de que ele não vê o Senhor agindo ali, e o anjo do Senhor continua falando, você tem força, vai nessa sua força e livre o meu povo, né, das mãos dos midianitas. E aí tem uma parte bem interessante aqui, irmãos, que é como eu disse ali, eu me vejo aqui, nessa parte. Versículo 15, ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou menor na casa de meu pai. Aqui entra um pouco de humildade. Mas se a gente não se cuidar, também vai entrar aqui autopiedade. E de não entender que quem faz é o Senhor, não é eu e nem você. Não é na sua capacidade que as coisas acontecem. Mas é o Senhor que está à frente. Por que eu digo que eu me vejo aqui? E aí um testemunho bem rápido aqui. Se olhar para a nossa família, o Dinho ministrando aqui, que maravilha, glória a Deus. Se olhar para a nossa família, nós vemos que todos os irmãos do meu pai ou foram diáconos ou foram músicos, né? O meu pai, ele trabalhava na igreja, mas nenhuma dessas funções. É claro que eu não estou falando que há funções mais importantes que outras. E na minha casa, eu sempre olhava para os meus primos ali, um tocava bateria, né, filé? Na verdade, acho que uns 5 tocam bateria. Outros cantam, outros tocam outros instrumentos. E eu sempre pensava, ai, como eu queria também tocar alguma coisa. Até que um dia, fui lá na casa do irmão Edgar, né, tentei aprender com o Jefferson. Mas como é difícil, né? Quem toca bateria, parabéns, Breno. Filé, Vinícius, Eric. Porque é muita habilidade que tem que ter. É os pés, é as mãos, é a cabeça, né, Vinícius? E eu falei, não é para mim isso, não deu certo. Peguei, falei assim, não, Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Porque na música realmente não deu certo. Nem cantar bem eu canto, né? Graças a Deus que tem um ministério maravilhoso aqui que nos ajuda. Mas eu ficava pensando, Senhor, qual que é o teu chamado para mim? A minha casa é menor e eu sou ainda o menor da minha família. Eu me colocava assim. E eu era muito tímido, irmãos. Muito envergonhado. Alguns aqui talvez já ouviram. Quando eu era criança, eu ficava escondido atrás dos pilares da igreja para que eu não tivesse que ter contato com as pessoas para cumprimentar. Eu tinha muita vergonha mesmo. E hoje eu falo mais que, né? Enfim.
É Deus, né? É o Espírito Santo que vai agindo. A transformação, né? A mudança. Mas às vezes nós nos colocamos mesmo dessa forma. E dependendo como você se coloca, realmente a humildade é de entender que você não tem capacidade. O que o Senhor faz com os escolhidos? Ele capacita. Amém? Você se sente capacitado pelo Senhor? Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus vai nos dizer aqui, ó, Deus chama os humildes. Mas cuidado com isso, para que você fale assim, ó, eu não sei, eu não vou fazer, apenas se coloque nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que o dom que Ele preparou para você, o chamado que é para você, vai ser, né, colocado à sua frente. Amém? Glória a Deus. Então, a obra é de Deus. É Ele quem vai realizar o impossível. Nós estamos falando ali na escola bíblica. Quando nós vamos pregar o evangelho para alguém, às vezes a gente fica naquela ânsia, né? Tipo, aceita logo, vamos para a minha igreja. E quem que faz isso, Raquel? É o Espírito Santo. É Ele que convence, né? Então, a obra, o impossível, aquele que não é para você, é o Senhor. Mas aquele que é para você, aquilo que é para você, faça. O último versículo que eu queria falar nessa parte aqui, ele está lá no versículo 16, no finalzinho ali. Na verdade é no mesmo que eu li, só que um detalhe ali, ó. Versículo 16. Você derrotará os midianitas. Jesus já, o anjo do Senhor, ou Jesus, como queiram, já estava dizendo para ele assim, ó, eu conheço o futuro. Eu sei que você, através de você, serão derrotados os midianitas. Amém? Irmãos, é importante a gente entender sobre passado, presente e futuro. Quem vai jogar na sua cara o seu passado é o inimigo. Quem vai lembrar de quem você era é o inimigo. Fala assim, ó, você não é capaz. Lembra de quem você era lá atrás? Você era tímido, você era envergonhado, você era pequeno. Você acha que o Senhor vai te usar? Quem vai lembrar do seu passado e trazer à tona para te deixar de uma forma a não se colocar para o chamado do Senhor é o inimigo. O presente quem vê é eu e você. Eu vou olhar para você e falar assim, ó, o que você está fazendo eu estou vendo. Mas quem que vê o futuro? É o Senhor. Então se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar condições, Ele vai te dar formas, estratégias para fazer a vontade dEle. Foi o que Ele disse aqui para Gideão, você vai derrotar. Pensa você ouvir uma palavra dessa? Eu sei que você não é capaz, apenas aceite o meu chamado e eu vou te dar condições para que você faça o que é necessário. Amém, irmãos? Eu estarei com você, quer dizer o seguinte, o principal aqui é isso, é a presença do Senhor com Gideão, que vai o levar a cumprir a sua missão. É a presença do Senhor com você, que vai fazer você cumprir a sua missão. É fácil nós sermos crentes aqui. Lá fora é um pouco mais difícil, você precisa dar o exemplo, mas lá o Senhor vai estar com você. Por isso que nós falamos aqui, ó, que nós estamos na presença do Senhor, não quer dizer que é só neste lugar. Aonde você estiver, aonde estiver a planta dos seus pés, o Senhor vai estar com você. Amém? A partir do versículo 24, irmãos, vai mostrar, como nós ouvimos também hoje de manhã, na lição do chamado de Isaías, onde Isaías estava quando ele foi chamado? No templo. Ele estava adorando o Senhor. O Senhor chama adoradores. Olha o que vai dizer aqui. E é importante também nós olharmos para alguns versículos anteriores, do versículo 24, que eu achei maravilhoso, irmãos, essa fala aqui. Então Gideão, ele entendeu, ele ouviu ali a palavra e ele disse assim, ó, Senhor, se o Senhor achou graça realmente em mim, fique aqui, espera um pouquinho. Olha só que ousadia dele, né? Espera aqui um pouquinho, que eu vou até minha casa, vou pegar um cabrito, vou pegar uma oferta e eu vou sacrificar, eu vou fazer um holocausto ao Senhor. E o Senhor fala o que no versículo ali, no finalzinho do versículo 18, eu espero você, pode ir que eu te espero. E aí ele vai, ele busca e ele coloca ali, debaixo do carvalho, e o Senhor consome, né, todo aquele sacrifício. Foi aí que Gideão fez, né? Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado e queimou. Olha só o versículo 22. Quando Gideão viu que
que era o anjo do Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ele estava com medo de morrer. Será que um anjo qualquer, se você o ver, você vai morrer? Imagine, Gideão estava na presença do próprio Senhor. Olha o carinho do Senhor para com ele. Ele senta-se no carvalho. Ele espera Gideão. E aí a resposta do Senhor: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não vai morrer. Paz de Cristo, né? O Senhor é a paz. Gideão estava passando por um momento difícil. A invasão, o povo estava saqueando os alimentos, eles estavam numa situação deplorável, sem alimento, estavam numa pobreza enorme, e Gideão tem todo esse contato com o Senhor, ele sacrifica o Senhor, ele vê o Senhor. Glórias a Deus, irmãos. O que Gideão faz? Versículo 24, acompanha aí. As lágrimas pedem ajuda. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele deu o nome, o Senhor é paz. Glória a Deus. Após aquele encontro do Senhor com Gideão, ele constrói um altar e lhe dá esse nome especial. Você entende quando nós cumprimentamos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo? É Ele que é a paz. Estavam momentos de guerra. Gideão levanta o altar do Senhor e fala: o Senhor é a paz. Os verdadeiros chamados por Deus, eles são adoradores. Os verdadeiros chamados por Deus, eles não são adoradores comuns. Você entende o que é ser adorador? É só aqui o lugar de adoração, irmãos? É só através da música e do louvor? Ser adorador é ter uma vida inteira na dependência do Senhor, é reconhecer que não é você. Se você está sendo abençoado, se o Bento está aqui saudável, é por causa do Senhor. E hoje, a Hannah e o Rodolfo puderam adorar ao Senhor com gratidão nos lábios pela vida do Bento. Então, assim, uma das características para aqueles que são chamados por Deus é a adoração. Adorar ao Senhor é se colocar, porque Ele é que é a fonte de todas as bênçãos que você e eu temos. Amém? O momento era de aflição, mas mesmo assim nós podemos desfrutar da paz, como o Dinho falou. Às vezes nós passamos por tantas dificuldades, mas você não está, a fonte da sua alegria não é a circunstância, meu irmão. Não é aquilo que você está vivendo, mas é o Senhor, é Ele que traz essa alegria, né, de estarmos sempre desfrutando dessa paz do Senhor. E esse medo que porventura talvez Gideão tinha e eu e você temos, 1 João 4,18 vai dizer o quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor do Senhor para com cada um de nós. Amém? Depois da adoração, versículo 25, irmãos, o Senhor dá uma instrução para Gideão. Versículo 25, naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Será, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça ali em holocausto com a lenha do poste de Aserá, que você irá cortar. Então Gideão tomou 10 homens e fez exatamente como o Senhor fez. Se santificou. Ele tirou toda a idolatria daquele lugar. Tudo aquilo pelo qual o povo estava passando dificuldades, que era a idolatria, ele derrubou tudo aquilo diante do Senhor. E ali mesmo ele levantou um altar. O que mostra para mim e para você? Nós precisamos nos santificar. Você é chamado por Deus? Como está a sua vida devocional? Irmãos, para uma grande obra, para um grande chamado que Deus tem para mim e para você, você precisa estar pronto. Nós falamos também na escola bíblica,
Isaías, ele falou o quê? Ai de mim, que eu sou pecador. Você consegue olhar para você e entender a sua condição? É somente aos pés do Senhor, somente colocando-se na presença do Senhor, somente se preparando, é que a gente vai conseguir cumprir o chamado do Senhor. Hebreus 12, 14 vai dizer assim, ó, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos nos santificar. A nossa salvação só é desenvolvida, a nossa salvação não é desenvolvida sem a santificação. Você é salvo? Amém, irmãos? Você tem dúvida? Você é salvo? Amém. Mas é através de Jesus Cristo, não é pelas nossas obras. Amém? Mas você precisa buscar a santificação, porque nós habitamos um corpo de uma natureza pecaminosa. E nós precisamos cada vez mais nos aproximar do Senhor, buscar a santificação, estar nos limpando, para que nós possamos estar com o coração totalmente ligados ao Senhor e compreender a sua vontade. Então é através da santificação que nós vamos ver o Senhor. A salvação é por meio de Cristo Jesus, mas a santificação manifesta-se através da nossa obediência. Uma das características do discípulo é a obediência. Quando nós olhamos para o Senhor, que é o modelo para nós, e vemos o que Ele faz, e vemos o que Ele falou, e nós obedecemos a Tua vontade, nós estamos nos santificando, nos preparando para aquilo que Ele chamou você para fazer. Amém? Glórias a Deus. Última parte aqui, irmãos. Deus chama os de caráter nobre. E aí, só voltar um pouquinho, aqui a partir já do capítulo 7, mas voltar um pouquinho nas provas que Gideão pede ao Senhor, para que Deus realmente mostre para ele, ó, é para você o chamado mesmo. É para você mesmo libertar o meu povo. E aí Gideão fala assim, ó, Senhor, então se é assim, prova para mim. Está vendo esse, digamos assim, esse novelo de lã aqui? Que amanhã de manhã esse novelo seja totalmente molhado pelo orvalho, mas que a terra esteja toda seca. E ele vai e faz isso. E o Senhor realiza o que ele pediu. Olha o carinho, né? O anjo do Senhor já tinha falado várias vezes para ele, ó, é com você, você é forte, você é valente. E ele ainda perde mais algumas provas. Ele não se contenta. Ele fala, Senhor, agora reverta. Que amanhã de manhã o orvalho caia sobre toda a terra, mas que a lã ela esteja seca. E o Senhor faz exatamente o que ele pede. Aí, eu acho que sai todas as escamas dos olhos dele, né? E ele tem a visão espiritual, assim, fala assim, ó, é para mim esse chamado. Eu estou pronto, Senhor. Pode me usar. E nesse momento mostra muita coragem. Os versículos de 1 a 3 do capítulo 7, irmãos, vai dizer bem assim, ó. Então Jerubaal, que quer dizer Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele, que com ele estava, acamparam-se junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você, para eu entregar aos Midianitas nas suas mãos. Sabe quantos do exército dos Midianitas tinha? 135 mil. 135 mil. Israel, a continuação aqui, né? Israel podia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Mas já era 135 mil contra. Portanto, anuncia ao povo do Senhor o seguinte, aqui ó, embaixo, então 22 mil, eles estavam em 32 mil, e aí Deus pede para eles assim, ó, quem de vocês estiver assustado e com medo, saia da região e volte para casa. Ou seja, já era 32 mil homens contra 135 mil. Aí o Senhor fala para eles assim, ó, é muita gente. Quem tiver com medo, quem tiver assustado por causa da grandeza do exército inimigo, volte para casa. Porque o que eu quero mostrar aqui é a minha glória. Não é o poder da mão de vocês, mas que seja evidenciada a minha glória. E aqui tem algumas verdades para a gente analisar aqui. Ó. O versículo vai dizer, nessa versão, quem estiver com medo, deixa eu só voltar aqui um pouco.
Quem estiver assustado e com medo, saia e volte para casa. Mas tem uma versão que eu achei muito interessante, irmãos, que é a tradução brasileira e também a Almeida Revista Corrigida, que vai falar assim, ó, quem estiver tímido e com medo. Tímido, sinônimo de tímido é covarde. Sabe a diferença entre ter medo e ser covarde? Por isso que eu perguntei, quem aqui tem medo? Não tem problema você ter medo. Porque mesmo com medo você faz. O covarde não. O covarde, o medo, o trava, ele não faz. Então é como se o anjo do Senhor estivesse falando assim, ó, quem é covarde volta para casa. E aqueles israelitas que voltaram devem ter pensado assim, puxa, como que nós vamos enfrentar esses 135 mil com apenas 32? Eles ficaram com medo e voltaram para casa. Então é dito, né, pelo Senhor, apenas os corajosos, apenas aqueles que têm coragem, né, podem estar aqui, porque senão, como Deus teria a possibilidade de agir e eles iam achar que era a sua própria força que estava agindo ali. O Senhor precisa de nós, e nós precisamos ter fé e coragem na obra do Senhor. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. O pastor Elias, abri um parênteses aqui, pastor, se eu me permita, mas ele é muito disso que ele fez aqui com o Rodolfo hoje. E eu acho maravilhoso isso, pastor. Ele, em algum momento, ele falou assim, Zé, vem aqui. Irmãos, quando ele me chamou para estar no batismo, meu coração tremeu. Quando ele me chamou aqui para petrar a primeira bênção apostólica, meu coração tremeu. Quando ele me chamou para ungir um doente ali na oração, no relógio de oração, meu coração tremeu. É algo muito grandioso. Mas a palavra do Senhor está dizendo para vocês, tenham fé e coragem, porque quem dá capacidade é o Senhor, né? E nós vemos aqui, irmãos, que é maravilhoso isso. Você tem que estar pronto para a batalha. Nós temos que estar pronto para o que vier à nossa frente. E quando você for chamado para algo, você vai estar ali, ó, independente da circunstância e da situação. Então, pastor, só fechando parênteses aqui, glória a Deus pela sua vida, por delegar, por trazer a cada um de nós a possibilidade de sermos ativos na obra do Senhor. Então todos vocês, irmãos, que às vezes estão no banco, a sua hora vai chegar, o seu chamado já está à porta, estejam preparados. Nós sempre comentamos, né, como é bom e maravilhoso estar na casa do Senhor, que possamos estar constantes aqui, né, Diego? O Diego é um cara assim que a gente tem visto aqui na casa do Senhor constantemente. Ele e a Dai. E através disso, um dia eu cheguei para ele, cara, você ajuda a gente aí a limpar os vidros? Estou à disposição. Outro dia eu falei, Diego, você vem ajudar a gente a mudar uma sala aqui? Estou à disposição. Guilherme também, né, Guilherme? Então assim, precisamos estar juntos, irmãos. Se você quer trabalhar na casa do Senhor, venha, participe dos cultos para que nós possamos ver a tua disponibilidade, a tua santificação, a tua adoração ao Senhor, a tua humildade. E aí nós, caminhando aqui, porque o relógio não para. Outra coisa aqui no que nós vemos nesse momento de preparação para a batalha, a partir do versículo 4, irmãos, do capítulo 7. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há gente demais. Tinha apenas 10.000 contra 135. E o anjo do Senhor falou assim, ó, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele que eu disser, este irá com você, de fato irá com você. Porém todo aquele de quem eu disser, este não irá, esse não irá. Gideão fez que os homens descessem as águas. Então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daquele que se ajoelharem para beber. Versículo 6, o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens apenas, dos 10.000.
Todos os outros se ajoelharam para beber. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Olha só, 300 contra 135 mil. Como que faz agora? Será que o medo de Gideão aumentou? O que essa prova do Senhor nos ensina? Prudência. Quem tem medo tem prudência, tem cuidado. Os demais, descuidadamente, se apoiaram com as 2 mãos e bebiam água semelhante aos animais. Se o inimigo viesse, como que eles iam ter tempo para reagir? Então, olha só a sabedoria de Deus, né? A última característica de um caráter nobre: primeiro coragem, prudência, agora é obediência. Versículo 16, irmãos, acompanha aí, já estamos quase finalizando. Após essa confirmação de Deus que lhe daria vitória, né? Eu quero, na verdade, voltar a partir do versículo 10. E é interessante, né? Falei para vocês, ele ainda estava com medo. E olha o que Deus, o anjo do Senhor, fala para ele: se você ainda estiver com medo de atacar, olha tudo que Deus proporcionou, né? Todo carinho, todo cuidado, toda preparação, toda motivação. E o Senhor ainda pergunta para ele: se você ainda estiver com medo, desça ao arraial com o seu ajudante. Versículo 11: e ouça o que eles dizem, então você ganhará coragem e atacará a Israel. O que aconteceu ali? Ele chegou ali perto do arraial, e ali tinha 2 inimigos. E os 2 eles conversavam entre eles. E um deles contou um sonho. Falou assim: eis que eu sonhava, e vinha um pão de cevada rolando, e de repente ele cai sobre uma tenda, e ela fica, né, totalmente esparramada no chão. Aí, olha só, Deus usa até os inimigos para nos encorajar. Amém? O inimigo interpretou o sonho do amigo dele. Sabe o que quer dizer isso? Esse pão é a espada de Gideão, que vai vir e vai destruir todos nós midianitas. O próprio midianita, ele é usado por Deus, né, para trazer coragem a Gideão. Então, assim, essa confirmação do Senhor que daria a vitória a Gideão ficou muito evidente nesse momento, né? E o versículo 16. Versículo 16 eu já trouxe aqui, né? Quando Gideão ouviu o relato desse sonho, versículo 15, né? Ou melhor, estava no 14. Ouviu o relato desse sonho e o seu significado, ele adorou o Senhor, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos do Senhor. Amém, glória a Deus. Irmãos, e agora eu queria trazer para vocês a obediência do mesmo jeito que Deus pediu para Gideão fazer, ele fez. Eu não vou ler esse texto, é uma tarefa de casa para nós, mas ele é maravilhoso. Ele vai dizer assim, o texto vai dizer mais ou menos isso. Ele deu 5 estratégias para a vitória envolvendo obediência. Eles precisavam ocupar um lugar designado, eles precisavam olhar para Gideão, segurar as tochas, tocar as trombetas e as buzinas e gritar: pelo Senhor e por Gideão. Quebrar os jarros ou cântaros, e eles fizeram exatamente isso, o que o Senhor falou. Obediência. Você quer ser vitorioso? Obedeça ao Senhor. O que todas essas características, estratégias vêm para mim e para você hoje? Ocupar o lugar designado é saber que cada um de nós temos lugar no reino do Senhor. O rei Uzias queria ocupar um lugar que não era dele. Ele era rei, não era sacerdote. Será que eu hoje não quero ocupar o lugar de alguém que não é o meu? É uma reflexão para cada um de nós. Não queiramos ocupar o lugar alheio. Outra característica, olhar para Gideão significa não tirar os olhos do nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Foco no Senhor, Ele é o centro da nossa vida. Olhar sempre para o Senhor.
Outra característica aqui, ó. Segurar as tochas nos mostra que as nossas obras devem acompanhar a nossa pregação. Sabe aquilo que nós brincamos às vezes com os nossos filhos? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque criança é inteligente, né? Chega pro Osiel, assim, pro pai ou a Alice, né? Ô filha, vai colocar um chinelo nesse pé. Ela olha pro meu pé, eu tô sem chinelo. Como que faz daí? Então aqui está dizendo aqui, ó, se você prega, faça aquilo que está pregando, né? A gente precisa, irmãos, sempre fazer com que as nossas obras estejam de acordo com aquilo que nós falamos. Se você fala lá no seu serviço, que você é cristão, e você não agir como cristão, de nada tem valor. Tocar as buzinas e gritar revela que o nosso testemunho verbal também é indispensável. Nós precisamos falar, nós precisamos anunciar, nós precisamos pregar, irmãos. Mateus 12:34 vai dizer assim, ó, a boca fala do que o coração está. Você está cheio de Deus? As suas obras vão acompanhar o que você fala. Amém? Glória a Deus. Quebrar os jarros ou cântaros nos ensinam que em nosso ministério o sacrifício pessoal faz parte. Às vezes nós vamos deixar a nossa família em casa para fazer a obra do Senhor. Quantas vezes, né, eu saí de alguma reunião ali 1h da manhã e a minha família já estava dormindo. E eu posso dizer para vocês que essa reunião às vezes começou às 8h da noite e terminou às 1h da manhã. Quantas vezes eu fui viajar, né, Carol? Quantas vezes você foi com a gente, deixou os pais, a Paola em casa? Sacrifício pessoal. Quando Jesus fala assim, ó, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, as suas vontades, sacrifica elas, tome a sua cruz e siga-me. Sacrifício. Amém? E para concluir, já querendo pedir para que vocês se coloquem de pé, irmãos. Podemos ver através do chamado de Gideão, 2 chamados aqui. Deus chamou ele no pessoal, mas através dele também foi multiplicado o seu chamado. Você é líder na casa do Senhor, é multiplicado o seu chamado. Então que nós possamos compreender nessa manhã que o Senhor tem chamado a cada um de nós, né? E só recapitulando aqui, ó, humildade, irmãos. Estejam trabalhando, tenham um caráter nobre, santifiquem-se, adorem ao Senhor e tenham certeza que Deus vai fazer grandes coisas nas suas vidas.